tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula. Estamos iniciando hoje o quarto bimestre, quarto e último bimestre. O que eu peço a vocês? Que mantenham sempre o caderno em dia, que façam as atividades, beleza? Qualquer dúvida pode encaminhar por e-mail, mas geralmente toda a próxima aula, sempre eu estou corrigindo as atividades da aula anterior, beleza? Então podem anotar no caderno, início do quarto bimestre. As notas de vocês já foram lançadas e as recuperações também, beleza? Então galerinha, preste atenção. O nosso conteúdo de hoje é o que? Teorema de Pitágoras. Lembrando que vocês fizeram um trabalho sobre isso, não é? Ah, professor, realmente a gente fez. Agora aquilo que a gente fez na teoria, a gente vai aplicar onde? Na prática, beleza? Então acompanhe comigo. Teorema de Pitágoras. Pessoal, a gente estudou os triângulos, não é verdade? Os tipos de triângulo. Os triângulos escaleno, que são quais triângulos? Aqueles que possuem os três lados diferentes. Os triângulos isósceles, que são aqueles que possuem o quê? Dois lados iguais e um diferente. E também aqueles triângulos equiláteros, aqueles triângulos que possuem os três lados iguais, beleza? Só que existe também o quê? Um triângulo muito importante para a gente, que é chamado triângulo retângulo. Aquele triângulo que a gente estuda desde lá do sexto ano, onde o professor ou a professora desenha um triângulo e bota um quadradinho lá no cantinho, um pontinho, representando um ângulo. Então, desde o sexto ano, a gente vai aprendendo o quê? Que esse quadrado com ponto representa um ângulo de 90 graus, beleza? Então, o que a gente vai estudar, professor? Agora a gente vai estudar o quê? Todo triângulo retângulo, que é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, beleza? Então a gente começou. A gente vai estudar o triângulo retângulo. No triângulo retângulo ele possui quantos lados? 3 lados. Só que agora esses lados possuem o quê? Nomes, beleza? E a gente tem que aprender, professor? Sim, a gente tem que aprender esses nomes porque é muito importante e essencial para vocês para dar prosseguimento na matéria, beleza? Então eu tenho um triângulo e agora eu vou dar nomes para esses lados. Sempre, pessoal, o maior ângulo, o maior lado do triângulo retângulo é aquele lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. E é chamado de quê? A famosa hipotenusa. Ah, professor, por que esse nome? Também não sei e não vem ao caso. Beleza? O que eu preciso saber? Que todo lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, ou o maior lado do triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. E os dois lados que sobram são chamados de quê? De cateto. Cateto 1 e cateto 2. Ah, professor, mas quem é o 1 e quem é o 2? Não interessa. Beleza? Eu sei que um é chamado de cateto, o outro é chamado de cateto. Resumindo, eu tenho um triângulo retângulo que agora eu vou estudá-lo. Beleza? Nesse triângulo retângulo, eu sei que o maior lado sempre vai estar de frente para o ângulo de 90 graus. E ele é chamado de quê? De triângulo retângulo. E esse lado é chamado de hipotenusa. E os dois outros lados que sobram são chamados de catetos. E o que Pitágoras faz, pessoal? Ele aplica uma fórmula para descobrir o quê? Os lados desse triângulo retângulo. Geralmente ele me dá dois lados e pede para eu achar o quê? O terceiro lado, por meio de uma equação. A gente já aprendeu, uma equação de segundo grau. Preste atenção. O que o teorema de Pitágoras fala? Ele fala que a hipotenusa ao quadrado, ela sempre vai ser igual a quem? Um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Calma aí, vamos repetir para vocês. O que o teorema de Pitágoras fala? Que a hipotenusa, que é o maior lado, ela ao quadrado, ela tem que ser igual a quem? Um lado ao quadrado e o outro lado também ao quadrado, que é chamado de cateto. Ah, professor, ainda não entendi. Agora a gente vai aplicar onde? Na prática para vocês. Presta atenção. Eu trouxe um pequeno exemplo para vocês. Esse exemplo aqui. Qual o primeiro passo, professor? Eu tenho que identificar o quê? Quem é cateto e quem é a hipotenusa para eu poder aplicar a fórmula. Então, eu sei que o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Eu sei também que a minha hipotenusa, a minha hipotenusa ao quadrado, ela é igual a quem? Um cateto ao quadrado, que é 4, mais o outro cateto ao quadrado, que é 3. Vamos voltar. O que o teorema de
Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado, mas quem é a hipotenusa, professor? A hipotenusa é x. Ela tem que ser igual a quem? Um cateto ao quadrado, que um cateto é 4, então 4 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto é quem? É 3, então é 3 ao quadrado. Aqui eu resolvo porque eu já sei, não é? Se eu quero encontrar x, o x eu repito. 4 ao quadrado é igual a 16. E 3 ao quadrado é igual a 9. O que eu resolvo agora? O x eu quero encontrar, então eu coloco x ao quadrado. 16 mais 9 é igual a 25. Mas eu não quero encontrar o valor de x ao quadrado, eu quero encontrar o valor de quem? O valor de x. Eu sei que o inverso da potência é igual a raiz quadrada. Raiz de 25 é igual a 5. Ah, professor, você falou que a raiz quadrada é sempre um positivo e um negativo, então é mais ou menos 5. Só que não existe o quê? Medida de lado negativa, beleza? Então meu lado aqui, o x equivale a 5. Vou fazer mais um exemplo para vocês. Eu trouxe o segundo exemplo para vocês aqui. Eu tenho um triângulo. Ah, professor, quem é hipotenusa? Esse triângulo está invertido. Então eu vou identificar o quê? O ângulo de 90 graus. Encontrei ele. Só que eu sei que quem está de frente para o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de cateto. Vou aplicar a fórmula também. Só que eu vou pegar essa fórmula agora e vou inverter. Para o x sempre ficar do lado esquerdo. Então, ó. Um cateto ao quadrado, que é x ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 12 ao quadrado, tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Ah, professor, agora você inverteu, você colocou os catetos primeiro? Não importa, pessoal, apenas invertir. Isso é igual a isso, não é? Então isso também é igual a isso, eu apenas invertir. Beleza? E agora eu vou resolver, ó. X ao quadrado mais, quanto que é 12 ao quadrado? É 144. 13 ao quadrado eu sei que é 169. Então o meu x ao quadrado é igual a 169. O que está mais passa para lá menos. 144. Vou encontrar que x é igual a raiz de 169 menos 144 é igual a 25. Se está ao quadrado, passa a raiz. Raiz de 25 é igual a 5. Beleza? Tranquilinho, não é verdade? Aqui eu achei a hipotenusa e lá eu achei o cateto. Essa matéria sempre vai brincar com isso. Vai te dar dois valores e vai pedir para você encontrar o valor de x. Galerinha, é isso aí. Peço que vocês façam essa atividade do quadro aqui. Pessoal, é uma atividade que é só para calcular o valor de x. Você pega aquela fórmula, o teorema de Pitágoras, que eu ensinei para vocês, e aplica aqui. Qual o primeiro passo? É eu saber identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. E depois saber aplicar a fórmula. Beleza? Lembrando que sempre tem que dar uma raiz quadrada. Exata ou não exata, beleza? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho outro triângulo retângulo, aqui eu tenho outro triângulo retângulo. Eu tenho um cateto e também tem as hipotenusas. E eu vou brincar dessa forma, beleza? Então fique com Deus, grande abraço e até a nossa próxima aula semana que vem.